Olá, meus amores, tudo bem? Como vocês estão? Bom, estamos aqui agora para finalizarmos o nosso conteúdo aí do ano, né? Vamos ver aí o nosso conteúdo de quarto bimestre, né? Enfim, chegou aí, estamos terminando. E o assunto de hoje é dentro da literatura. Vamos começar com literatura. E nós vamos ver o parnasianismo. Na verdade, a gente tem aí para o quarto bimestre o parnasianismo e o simbolismo, que foram dois movimentos aí literários, né? De bastante impacto. Na verdade, eles têm uma diferença aí em relação ao que nós já vimos, que é o realismo e o naturalismo, embora eles tenham acontecido no mesmo momento. Eu fiz uma divisão para vocês, então eu tenho o simbolismo, deixei um pouquinho mais para frente, e nós vamos falar hoje do parnasianismo. Vamos ver onde ele surgiu, quais eram as propostas desse movimento aí, né, que trouxe um impacto, na verdade, porque ele é muito diferente do que a gente já tinha visto. E aí vamos entender um pouquinho sobre ele, tá? Então, parnasianismo, vamos lá? Bom, gente, vamos lá então, vamos entender aqui o parnasianismo, tá? Antes de começar, eu coloquei uma breve definição aqui para vocês, mas antes de começar a explicar, eu queria chamar a atenção para esse nome. Eu até coloquei essa definição um pouquinho mais à frente, mas eu gosto de começar a falar já explicando isso aí, porque às vezes os alunos perguntam por que desse nome, né? Por que realismo? Por que naturalismo? Por que parnasianismo? O arcadismo também gerou toda essa polêmica aí em torno do nome, da onde teria surgido, né? Então eu gosto de primeiro explicar. Bom, o nome parnasianismo, na verdade, ele vem em homenagem a um possível lugar aí, né, existente na Grécia Antiga. Esse lugar era um monte chamado Parnasso, ou Parnaso, que, segundo a mitologia, era o lugar onde os deuses se encontravam ali para produzir os seus poemas. Então, o nome parnasianismo vem em homenagem a esse monte. Para quem não sabe, aí a gente vai começar a falar aqui agora, né, o parnasianismo, ele vai fazer um retorno à antiguidade clássica, no que diz respeito aí à beleza, ao culto das formas, à perfeição. Então a gente vai ter esse retorno aí. Já que esse retorno vai acontecer em homenagem, justamente, né, a esse lugar que era considerado ali um lugar encantado, um lugar de poesia, né, e a aura, né, que fazia parte desse lugar, propiciava ali a inspiração para poetas e deuses, o nome parnasianismo vem em homenagem justamente a esse lugar então. Bom, coloquei uma definição para vocês aqui. O parnasianismo foi um movimento literário que surgiu na França no final do século XIX. É importante deixar isso bem claro. Ainda estava acontecendo o realismo, o naturalismo, e aí o parnasianismo ele surge, né, com o simbolismo também, que é o próximo movimento que nós vamos ver aí. Foram 4 movimentos existindo num mesmo período, tá? Isso aí é importante a gente saber. Agora, olha que interessante, embora o parnasianismo tenha acontecido no mesmo período, na mesma época em que o realismo e o naturalismo ainda estavam em evidência, ele vem totalmente de encontro aos conceitos do realismo e do naturalismo. Então ele tem uma outra proposta. Bom, tendo como principal bandeira a oposição ao realismo e ao naturalismo, movimentos que ocorriam nesse mesmo contexto, acabei de falar. O movimento parnasiano surgiu a partir da publicação em 3 volumes, estão aqui os anos, né, de uma coleção de poesias editada por Alphonse Lemaire. Na verdade, ele vai ser ali o responsável, entre aspas, por datar o parnasianismo na França. A gente sabe que geralmente tem uma obra ali que se destaca, né? No caso aqui foram 3 volumes ali, publicados por esse cara, né, Alphonse Lemaire, e essa obra foi intitulada Parnaso Contemporâneo, justamente em homenagem ao nome parnasianismo aí, aliás, o nome vai surgir a partir daí, em homenagem a esse monte que eu falei para vocês, que era um monte mítico, né, e místico, né, da Grécia Antiga. Bom, no Brasil esse movimento opunha-se principalmente ao romantismo. Só lembrando uma coisa, professor, ele não vai se opor ao realismo e ao naturalismo, a gente está falando de Europa, tá? Tudo na Europa acontecia primeiro. Aqui no Brasil, no momento em que o realismo ainda está na Europa, né, já está na Europa lá, o realismo e o naturalismo, o Brasil ainda vivia o finalzinho do romantismo. O realismo e o naturalismo surgem aqui depois, mais precisamente em 1881. A gente já falou sobre isso, com a publicação de 2 obras aí. Uma foi O Mulato,
de Aloysio Azevedo, que marcou o naturalismo, e a outra é Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, que marca o realismo aqui no Brasil. Isso em 1881. Só que nessa época, na Europa, né, tudo já estava mais avançado. A gente está saindo aqui de um período romântico quando o realismo vem surgindo, no final do século XIX. Então, o nosso auge de romantismo aqui, ele se perdurou até o finalzinho do século XIX, quando o realismo e o naturalismo chegam. A Europa já está mais à frente. Então aqui, né, quando ele faz essa colocação aqui, de que no Brasil esse movimento opunha-se principalmente ao romantismo, é porque a gente estava vivendo ainda o romantismo aqui, tá? É claro, foi o que eu falei, olha a data aqui, né, 1866, 1871, a gente ainda está no romantismo no Brasil. O realismo ele só vem para o Brasil em 1881, né, assim como o naturalismo também. Então, na verdade, o parnasianismo ele se opõe tanto ao realismo quanto ao naturalismo, que era o que estava em evidência na Europa, né? O Brasil ainda vivia o romantismo. Esse movimento ele também se opõe ao romantismo. Essa coisa do sentimentalismo, da emoção, o parnasianismo ele não tem, não destaca isso aí, né? O parnasianismo é um movimento que a gente considera até um pouquinho mais frio, porque como eu falei logo no início, ele vai fazer um retorno à antiguidade clássica e vai pegar de lá os modelos de beleza e perfeição. Então, qual é a primeira característica? Aí a gente vai falar de cada uma delas daqui a pouquinho, mas qual seria a primeira característica que marcou o parnasianismo? A busca pela perfeição, através de um conceito chamado arte pela arte. A ideia era a arte pelo que ela é, a beleza que ela traz, a perfeição que ela traz. Segundo os poetas do parnasianismo, uma poesia ela tinha que ser perfeita, com rima perfeita, palavras bem escolhidas. Então, a proposta é muito diferente do que a gente encontra no romantismo, no realismo e no naturalismo. Lembrando que o romantismo ele também teve ênfase na poesia, e já o realismo e naturalismo tiveram a ênfase na prosa, tá? O parnasianismo ele vai se destacar na poesia. Então, os versos tinham que ser perfeitos, valorizando e buscando cada vez mais a perfeição e a beleza acima de tudo. Bom, continuando aqui, já que apesar dos ideais românticos terem dado lugar ao realismo e ao naturalismo, na prosa ainda eram fortes suas características na poesia. Assim, os poetas parnasianos incorporavam em suas obras, em suas produções poéticas, traços que se opunham diretamente à poesia romântica. Acabei de falar. No romantismo a gente tem uma certa liberdade, a emoção, sentimento. O parnasianismo ele já busca a perfeição. Então, quanto mais perfeita fosse a minha rima, né, mais bonita, mais adequada, né? Então, aquela coisa de buscar os versos perfeitos, isso ganha uma ênfase aqui no que a gente chama de parnasianismo. Vamos lá, seguindo. Contexto histórico e origem do parnasianismo. Bom, a segunda metade do século XIX foi um período em que a literatura europeia buscou novas formas de expressão, as quais estavam em sintonia com as mudanças que ocorriam em diferentes esferas da sociedade e em diferentes áreas de conhecimento. Lembra que a gente está falando aqui da segunda metade do século XIX, já expliquei isso tudo quando a gente viu o realismo e o naturalismo. São os mesmos movimentos. Por quê? Porque o parnasianismo está surgindo na mesma época do realismo e naturalismo. Então aqueles conceitos filosóficos e científicos que nós vimos aqui, né, positivismo, determinismo, né, a influência de Darwin ali, aqueles conceitos da evolução das espécies, né, que o Darwin traz justamente nesse final do século XIX, isso tudo ainda está muito em evidência. E o parnasianismo, na verdade, ele vem de encontro a isso tudo. Ele, na verdade, não se importa tanto com esse tipo de conceito. Então, não houve, diretamente falando, uma influência desses conceitos no que diz respeito ao parnasianismo. Ao realismo, ao naturalismo, com certeza, mas ao parnasianismo, foi o que eu falei, o que importava mais era a beleza das formas. Então, a poesia estava em destaque. Então, todos esses movimentos existiam, né, essas tendências filosóficas e científicas, mas, diretamente dizendo, elas não influenciaram o conceito parnasiano, não, tá? Bom, continuando aqui, por exemplo, teses científicas sociológicas eram desenvolvidas e difundidas como determinismo. Falamos sobre isso aqui, aquela ideia de que o meio, né, e a hereditariedade acabam determinando as atitudes do indivíduo. Lembram disso? Isso foi de grande base no naturalismo e no realismo, né? E aqui, na verdade, a gente não tem essa influência direta ao parnasianismo. Claro, tem uma influência, mas isso não serviu para que a poesia fosse moldada dentro desses conceitos, não. Bom, o parnasianismo, então, surgiu como um movimento concomitante, ou seja, na mesma época, ao realismo e ao naturalismo, já falamos sobre isso. Porém, tendo o gênero lírico como a sua principal manifestação, ou seja, ele se destacou na poesia, tá?
O parnasianismo advém da palavra Parnaso, acabei de falar, que era aquele monte, né? Que seria um monte mitológico ali, que teria existido no período da Antiguidade Clássica e que servia de inspiração para poetas e deuses, né? Em relação às suas criações ali. Então era um lugar que tinha uma aura poética, uma aura de inspiração. Bom, aí o nome Parnasianismo em homenagem a esse monte. Bom, refere-se a um lugar, um monte consagrado a Apolo, né? E as musas, que eram aquelas que inspiravam os poetas, né? Até hoje, né? Você fala, vou buscar inspiração na minha musa, né? Então as musas eram aquelas que inspiravam os poetas. E nesse monte, elas estavam sempre ali servindo de base para inspiração. Esse monte foi consagrado a Apolo e a elas, né? Que serviam de inspiração para os poetas. Em que os poetas, inspirados pela aura do lugar, compunham suas obras. Além dessa origem mítica, o parnasianismo foi o nome designado para intitular o movimento literário surgido na França, na segunda metade do século, Acabei de falar sobre isso aqui. Então ele surge na França, com base na publicação de 3 volumes ali, né, chamado Parnaso Contemporâneo, de Alphonse Lemaire, né? E ali a gente percebe características, né, voltadas para essa base de beleza, de perfeição dos versos, um modelo clássico de criação. E aí a gente tem como base essa inspiração na volta, no retorno à Antiguidade Clássica. Bom, seguindo aí, características do parnasianismo. Agora a gente vai para aqueles tópicos aqui e entender como é que funcionava. Já entendemos a época, né, em que o movimento surge, foi o que eu falei, justamente no mesmo período aí do realismo e do naturalismo, então todos aqueles conceitos filosóficos, aquela coisa toda, então nada disso mudou. Mas o parnasianismo ele se destaca, volta a falar aí na poesia, buscando como inspiração aí os conceitos da antiguidade clássica. Bom, o próprio nome que designa o movimento parnasiano já é um indicativo de sua principal característica, o forte interesse pela cultura greco-latina. Professor, mas por que eles voltam à antiguidade clássica? Por que voltar tão lá atrás, né? Na verdade, esse retorno à antiguidade clássica, geralmente os períodos que faziam esse retorno, isso aconteceu também com o classicismo, o renascimento, era justamente uma tentativa de você buscar o que a antiguidade clássica em relação às artes tinha de melhor. O quê? A beleza, a perfeição, os modelos de perfeição. Já que você tem como inspiração os deuses, que eram considerados modelos de beleza, né? A arquitetura do lugar também era considerada perfeita. Então, na verdade, você tem na antiguidade clássica todo esse conceito de beleza e perfeição. A começar aí, volto a falar, pelos deuses, né? Que eram considerados ali modelos de perfeição. Então, esse retorno que se faz é justamente para buscar de lá a beleza e a perfeição das formas, tá? Isso aconteceu, volto a falar, com o classicismo, que é conhecido como Renascimento, e automaticamente com o parnasianismo, que vai retomar todas essas características. Bom, então, ele tem aí, na verdade, um interesse pela cultura greco-latina e esse interesse temático e formal em relação à cultura clássica opunha-se diretamente à estética vigente no romantismo. Então, só para lembrar, tanto o realismo, quanto o naturalismo, quanto o parnasianismo vão de encontro ao romantismo. Então, aquela coisa da imaginação, do sonho, a coisa do destino comandando a vida, do divino, né, influenciando, a gente já não tem desde o realismo e naturalismo, automaticamente não temos também no parnasianismo, porque esses movimentos foram concomitantes, ou seja, eles conviveram ali num mesmo período, tá? Bom, continuando, interessava os artistas românticos, não interessava uma volta à antiguidade clássica, a Grécia Antiga aqui, mas antes uma representação capaz de ir ao encontro da burguesia. Então o romantismo ele tinha a ideia de retratar, né, os hábitos da burguesia. Então muitas histórias românticas agradavam a burguesia, porque na verdade retratavam essa classe, né? E aí o realismo e o naturalismo já vão de encontro a isso aí, automaticamente o parnasianismo também. Bom, eis as características do parnasianismo divididas em aspectos formais e conteudísticos. Vamos lá. Aspectos formais. Primeira característica, linguagem objetiva em oposição à linguagem mais subjetiva do romantismo. Professora, por que ele cita aqui a oposição ao romantismo, mas não cita o realismo e o naturalismo? Porque o realismo e o naturalismo estavam na mesma época, tá? Mas a ideia aqui realmente é ir de encontro ao romantismo e ao realismo e ao naturalismo.
né? Na verdade, aqui você tem... A única coisa que você tem de semelhança com o realismo e naturalismo é essa objetividade. A linguagem era objetiva, era direta, tá? Mas aí você tem aqui a valorização de um modelo de perfeição no que diz respeito à produção das poesias, tá? Então, assim, eles iam de encontro principalmente ao romantismo. Esses três movimentos aí. Lembrando que o parnasianismo também vai de encontro ao realismo e ao naturalismo, no que diz respeito aos seus conceitos. Bom, predomínio de vocabulários e estrutura sintática cultos. Acabei de falar, quanto mais perfeitos fossem os versos, né, mais bonitos e mais desejados e mais admirados. Tem um poema de um cara chamado Olavo Bilac, que foi grande representante aí do parnasianismo. Nesse poema ele vai falar justamente que o trabalho do poeta tem que ser comparado ao trabalho do ourives. Ourives é a pessoa que trabalha fazendo objetos, peças de ouro, né? Então, o Bilac, nesse poema, ele fala que a estrofe tem que sair da oficina, né? Ou seja, né? Do ambiente de trabalho, perfeita, sem nenhum defeito. Então, na verdade, a ideia era que os versos fossem comparados a uma obra de arte, a uma joia. Então, a perfeição, ela era cada vez mais buscada. Então, a estrutura sintática, a organização das palavras nos versos, isso aí era muito preocupante. Então, eles tinham um cuidado muito grande em organizar palavras, em escolher bem palavras. Mas, volto a falar, foi considerado um movimento, para muitos aí, frio, no que diz respeito a sentimento, já que a primeira ideia era você buscar a perfeição das formas. Então não era a inspiração, assim dizendo, e sim a perfeição. Então você tinha que ter a inspiração atrelada à perfeição. Não adianta eu ter a inspiração e não produzir um poema bonito, agradável, tá? Sintaticamente perfeito, estruturalmente perfeito, tá bom? Bom, busca pelo equilíbrio formal. Volto a falar os versos clássicos, a gente volta aqui com os versos alexandrinos, com 12 sílabas poéticas. Nós temos aí versos decassílabos, né, que eram considerados modelos de versos perfeitos. Então isso tudo a gente retoma. O parnasianismo ele vai recuperar essa estrutura aí de versos considerada perfeita, né, que foi muito utilizada, esse tipo de estrutura. Esse tipo de estrutura foi muito utilizado no período do Renascimento, os versos decassílabos, e aqui ele retoma, né, o parnasianismo retoma essa estrutura de versos decassílabos e até alexandrinos, que eram com 12 sílabas poéticas, mais difícil de se produzir. Bom, predileção pelo soneto, lembrando que soneto é um modelo de poema, né, que é clássico, ele se destacou muito no período do Renascimento, que é chamado de classicismo. O soneto ele é característico porque ele tem, na verdade, 14 versos agrupados ali em 4 estrofes. Na verdade, são 2 quartetos, 2 estrofes com 4 versos e 2 tercetos, 2 estrofes com 3 versos, totalizando aí 14 versos, né? Então, na verdade, o soneto ele era considerado um modelo de perfeição, isso desde o Renascimento, desde o classicismo, e ele é retomado aqui, volto a falar, justamente porque valorizava nessa coisa da métrica, da quantidade de sílabas ali dentro de cada verso. Vamos lá, continuando. Bom, aspectos conteudísticos. Ali nós vimos a estrutura, agora a gente vai ver aqui em relação ao conteúdo, né? Como é que eram esses poemas, como é que era a poesia parnasiana? Bom, paganismo greco-latino em oposição ao cristianismo e ao misticismo do simbolismo. Vamos lá, vamos entender isso aqui, tá? Como eles vão fazer um retorno à antiguidade clássica, no conceito, né, na ideia de buscar ali os conceitos de beleza, de perfeição, nós temos aqui esse conceito na poesia. Então, muitos poemas vão citar deuses da mitologia, tá? Afrodite, ela vai ser muito mencionada ali. Por quê? Porque Afrodite é considerada a deusa, vou botar Vênus aí, né? Vênus ou Afrodite, porque em Roma ela é chamada de Vênus, na Grécia de Afrodite, mas é a mesma deusa. Nós temos ali ela considerada como um modelo de beleza e perfeição. Então, ela vai ser citada. E até a visão que se tem da mulher nessa época, né, no parnasianismo, é essa visão da deusa Afrodite. Essa visão, né, de beleza, de sensualidade. Então a mulher, em algumas obras, alguns poemas parnasianos, essa mulher vai ser considerada, vai ser comparada a Afrodite, a Vênus, né, a deusa da beleza, do amor, da fertilidade, né, da sensualidade. Tá? Então a gente tem um retorno aí a esse período paganista,
que foi o período dos deuses ali, né, em oposição ao cristianismo e ao misticismo. O cristianismo que foi muito difundido no período do romantismo, aquela ideia dos conceitos bíblicos, né, casamento, par perfeito, a busca do verdadeiro amor, né, Deus abençoando, Deus conduzindo o destino. A gente não tem mais esses conceitos aqui, a gente volta, né, tem um retorno ao período clássico, então você tem o paganismo ali, a crença em vários deuses e eles servindo de inspiração. E o simbolismo, que é o período que vem depois do parnasianismo, ele trabalha também muito com esse aspecto místico, com o sobrenatural. Então, o parnasianismo vai de encontro a isso tudo. É uma coisa mais racional e em relação a esse conceito todo religioso, você tem aí o paganismo, justamente por conta dos deuses greco-romanos. Retomada de elementos de tradição clássica, acabei de falar. Você tem ali modelos clássicos considerados perfeitos, né? E muitas vezes a comparação de elementos ali com elementos clássicos dentro da poesia. Foi o que eu falei, a mulher ela é vista como modelo de perfeição, então ela tem que ser comparada a Vênus ou Afrodite, tá? E por aí vai. E em relação à questão estética também, acabei de falar. Então tudo que Roma e Grécia produziam era considerado, tudo era considerado modelo de beleza e perfeição. A tirar aí, né, a mencionar aí os deuses e também a arquitetura, tudo que era feito lá era considerado, eles buscavam o tempo todo a perfeição. E aqui no parnasianismo a gente também tem essa ideia. Bom, materialismo e racionalismo, acabei de falar. Isso aí justamente para ir de encontro ao romantismo, né? Nós temos também muito essa ideia aí no período realista, essa ideia da razão, né? E já o naturalismo ele já trabalha com a coisa do instinto, mas todos eles que viviam, né, todos esses três movimentos aí, eles têm essa ideia mais racional em oposição ao romantismo. Então, o realismo, o naturalismo e o parnasianismo também. Lembrando que, no caso dessa característica em destaque aqui, a gente tem mais no parnasianismo e no realismo. Já no naturalismo é o aspecto mais instintivo, mas a razão também predomina justamente em oposição ao romantismo. Contenção de sentimentos em oposição à externalização amorosa romântica. Gente, só para lembrar, o romantismo é aquela coisa de você se jogar, de viver o sentimento, até porque o romantismo ele vem depois de um período, né, que é chamado de arcadismo, onde a razão e o equilíbrio predominavam. Quando o romantismo vem no século XIX, né, e se destaca ali em meados do século XIX, ele tem essa coisa da ênfase da emoção. Então é viver o amor ao extremo, é viver o sentimento ao extremo, é se jogar. Agora, né, isso já a partir do realismo, do naturalismo, a gente já tem essa coisa mais contida. O naturalismo ele trabalha com instinto e o realismo ele já tem essa coisa mais objetiva, mais fechada, mais racional. Aqui a gente tem totalmente esse aspecto racional, ou seja, volto a falar aí e afirmar para vocês. O parnasianismo ele era considerado por muitos um período mais frio, porque ele tinha muito essa busca pela perfeição. E o sentimento, não é que ele fosse colocado em segundo plano, mas tipo, ele tinha que estar atrelado a uma perfeição, que se isso não ocorresse, então não bastava ter inspiração. Então essa coisa de colocar o sentimento em evidência a gente não tem aqui no parnasianismo. Pelo contrário, eles vão justamente de encontro, eles chegam até em alguns poemas, a fazer uma ironia em relação ao romantismo. Então eles têm essa coisa mais fechada, mais contida, tanto que aqui, né, contenção de sentimentos em relação à externalização amorosa romântica, a colocar para fora o sentimento, a viver aquela coisa muito enfática que o romantismo trazia. Então, são características totalmente opostas ali. Busca da arte pela arte. Marquem bem esse último aspecto aqui, essa última característica. A gente tem esse conceito aí como base do parnasianismo, a arte pelo que ela é. Então é buscar a perfeição da arte, é buscar a beleza da arte. Uma arte ela tem que ser vista e admirada, tá? Não pode se achar um defeito nessa arte. Então os poemas eram perfeitos, eram dotados de rimas perfeitas, de metrificação perfeita. Porque quanto mais bonito um poema, mais admirado, né? E mais perfeito ele seria ali considerado, tá? Continuando aí. Principais autores do parnasianismo. Eu vou falar de alguns aqui, mas depois vou destacar a chamada tríade parnasiana, que era composta por 3 poetas aí que se destacaram muito dentro desse período. Mas vou falar um pouquinho de cada um deles aqui. Teófilo Dias, esse cara na verdade era advogado, jornalista e poeta, é dele
o primeiro livro, olha só, publicado em 1882 aqui no Brasil, é esse livro que vai dar a abertura para o parnasianismo no Brasil. Lembrando que na Europa o parnasianismo já estava, se destacando lá bem antes. Nós vimos ali a publicação de uma obra em 1866. E aqui no Brasil ele só chega em 1882. Tudo bem que o realismo e o naturalismo eles surgem em 1881. Então, enquanto a gente ainda vivia o realismo e o naturalismo, o parnasianismo ele chega um ano depois e fica ali, vivendo juntinho com o realismo e com o naturalismo, no mesmo período, igual aconteceu na Europa. E a gente tem aqui o livro chamado Fanfarras, que foi o primeiro livro ali publicado por Teófilo Dias. Então, isso acontece em 1882 aqui no Brasil. Vamos lá? Bom, gente, continuando aqui então, Alberto de Oliveira, farmacêutico, professor, poeta. Esse cara vai ser considerado ali o príncipe dos poetas em 1924. Ele justamente ocupa o lugar que antes era do Olavo Bilac, né? Na verdade, ele vai fazer parte da tal da tríade do parnasianismo que eu falei para vocês, que são 3 poetas que se destacam aí, que eram os príncipes da poesia. Eu tenho aqui o Alberto de Oliveira, Raimundo Correia e Olavo Bilac. Eles formavam essa tal dessa tríade aí. Foram os 3 poetas que mais se destacaram. E aí, quando Olavo Bilac sai do posto de príncipe, né? Quem entra é o Alberto de Oliveira, ali considerado o príncipe dos poetas na época. Isso tem a ver com beleza? Acredito eu que não. Aí, na verdade, esse título tem a ver com a perfeição dos poemas que eles compunham, né? Bom, é mais ou menos isso. Raimundo Correia, vamos lá. Magistrado, professor, diplomata e poeta, um dos fundadores também da Academia Brasileira de Letras. Lembrando que esses caras aí valorizavam a poesia, valorizavam a literatura, né? E durante alguns movimentos literários, muitas pessoas eram contra a formação da Academia Brasileira, porque eles diziam que era um modelo elitista, né? E que a arte não deveria ser elitizada. Mas, enfim, depois todos se curvaram ali à beleza desse lugar, né? E a proposta que tinha a Academia Brasileira. Mas durante algum tempo, um período moderno, então, muita gente vai criticar até ali a inauguração da Academia Brasileira de Letras. Machado de Assis, e foi o que eu falei, ela não agradava a muitos aí não, os mais rebeldes eram contra a academia. Bom, Olavo Bilac, falei aqui, é o terceiro cara aí que fecha essa tríade, né? Tudo bem que a gente tem o Teófilo Dias ali no início, que inaugura o parnasianismo, mas os poetas que mais se destacam realmente foram Raimundo Correia, Alberto de Oliveira e o Olavo Bilac, que são aqueles ali que tem que dão uma ênfase aí a todo esse movimento. Dizem que o Olavo Bilac ele era tão perfeccionista que quando ele chegava aos lugares, eu não sei se isso é fato ou se se é história ou se é fake, quando ele chegava aos lugares, mais precisamente aí a Confeitaria Colombo, que foi um grande marco, né, um lugar que reunia ali famosos, né, e ela existe até hoje no centro do Rio, aquela confeitaria linda, que se vocês não foram, se tiverem a oportunidade de conhecer, ela fazia muito sucesso no final do século XIX, e alguns poetas, alguns artistas se reuniam ali para tomar seus chás, enfim, né, para degustar as maravilhas daquele lugar. Dizem que o Olavo Bilac, quando chegava aos lugares, né, as pessoas podiam acertar seus relógios, porque ele era tão pontual nos seus compromissos que quando ele chegava as pessoas olhavam o relógio e acertavam os seus relógios ali, porque ele chegava sempre na hora certinha, dizem. Não sei se isso é verdade, mas enfim, se tratando aí de um poeta parnasiano, pode ser. Bom, jornalista, inspetor de ensino e poeta, foi também um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, novamente falando aí, né, destaque para ele, tá? Vicente de Carvalho, advogado, jornalista político, magistrado, poeta e contista, também, né, fez parte aí desse período parnasiano. Francisca Júlia, foi poeta e crítica literária. Essa colocação aqui, poeta, né, sendo intitulando aí uma mulher, isso é bem atual, tá, gente? Porque o feminino era poetisa. Mas como é um título ligado à arte, a um conceito artístico, hoje em dia se usa poeta para homem e mulher. Mas não se espantem se vocês virem aí o feminino poetisa, que também tá correto, tá? No entanto, apesar de sua consistência literária, não ingressou por ser mulher. Naquela época, as mulheres elas até faziam parte da vida social, começaram a fazer parte da vida social por conta da formação de teatros,
cassinos, né? A partir do romantismo, as mulheres começam a ter esse espaço na sociedade, mas para ocupar determinados cargos, determinadas funções, isso ainda não era permitido. Então havia uma certa resistência em relação a isso. Então, na verdade, ela não pôde, né? Ela não chegou a ingressar na Academia Brasileira de Letras justamente pelo fato de ser mulher. Vamos lá? Fechamos aí, meus queridos. Aqui foi um pouquinho do parnasianismo, um pouquinho das curiosidades. Volto a falar, período que existiu concomitante ao realismo, ao naturalismo, e ainda tem o simbolismo que vem depois, mas que na verdade foram 4 movimentos literários ali numa mesma época, cada um com as suas características e todos eles com às vezes uma ou duas características em comum, né? Mais precisamente aí a objetividade. E lembrando sempre que esses 4 movimentos aí iam de encontro aos conceitos do romantismo, então tanto o realismo quanto o naturalismo, parnasianismo, que a gente está falando agora, e o simbolismo, que é o que a gente vai falar depois, todos eles iam de encontro ao romantismo. Aquela ideia do sentimento, da emoção em evidência, né? Aqueles conceitos todos que nós vimos no romantismo, a gente tem aí uma oposição justamente em relação a esse período. Então o parnasianismo ele vai valorizar a beleza, ele vai ter o conceito da arte pelo que ela é, a busca pela perfeição, os versos clássicos, a rima perfeita. Vamos fazer um retorno à antiguidade clássica, né, justamente para buscar esse modelo de perfeição. E o nome vem justamente em homenagem a esse monte mítico e místico greco-romano, que seria ali um monte, né, de inspiração para os poetas, enfim, e em homenagem aos deuses e às musas, tá? Então esse é o parnasianismo. Queridos, espero ter ajudado. Ficamos aguardando aí para fechar com o simbolismo. Um abraço para vocês. Tem exercício, tem um monte de coisinha lá na plataforma, é só olhar. Qualquer dúvida estarei por aí. Um beijo para vocês e um abração para a família.